De volta para mais uma participação nesta manhã de quarta-feira, penúltimo dia do mês de julho do ano de 2025, dia 30, para trazer mais um giro com notícias do Brasil e do mundo e a nível local. Para você, ouvinte e espectador, que está sempre ligadinho, sempre antenado, ficar sempre mais bem atualizado. E a primeira desta participação: Gaza vive o pior cenário de fome possível, alerta painel de segurança alimentar da ONU. De acordo com o relatório da IPC, conflitos e deslocamentos se intensificaram e o acesso a alimentos e outros itens e serviços essenciais caiu a níveis sem precedentes. A agência destaca que evidências crescentes mostram que a fome generalizada, a desnutrição e as doenças estão causando um aumento nas mortes relacionadas à fome. Desde a última atualização da IPC, em maio deste ano, o consumo de alimentos, principalmente o indicador de fome, despencou em Gaza. Os dados revelam que 39% da população passa dias seguidos sem se alimentar. Cerca de 500 mil pessoas, quase um quarto dos habitantes da região, vivem em condições semelhantes à fome. O restante enfrenta níveis emergenciais de insegurança alimentar. Outro dado alarmante é o crescimento da desnutrição aguda, segundo o indicador-chave da fome. Na primeira metade de julho, a desnutrição atingiu o limiar da fome na cidade de Gaza. Entre abril e meados de julho, mais de 20 mil crianças foram internadas por desnutrição aguda, sendo mais de 3 mil em estado grave. Hospitais relataram pelo menos 16 mortes de crianças com menos de 5 anos desde o dia 17 de julho. Vale se lembrar, tá, que apesar da dificuldade para coletar informações precisas devido ao colapso, dos sistemas de saúde após quase 3 anos de conflito, o número de casos de desnutrição aguda e relatos de mortes, por inanição, tem crescido rapidamente, alertou a agência da ONU. Segundo os dados mais recentes, 320 mil crianças com menos de 5 anos estão em risco de desnutrição aguda, sendo milhares delas afetadas pela forma mais grave e mortal. Sem acesso à água potável, leite materno ou alimentação terapêutica, os serviços de nutrição entraram em colapso. Em junho, 6.500 crianças foram internadas para tratamento nutricional, o maior número desde o início da guerra. Apenas nas 2 primeiras semanas de julho, esse número já ultrapassou 5 mil, com menos de 15% dos serviços de tratamento funcionando. O risco de morte entre bebês e crianças pequenas nunca foi tão alto, segundo o relatório do IPC. Notícia que trago agora: Brasil pede aos Estados Unidos que alimentos e Embraer fiquem de fora do tarifaço. O governo brasileiro pediu aos Estados Unidos para excluir os setores de alimentos e fabricante de aeronaves Embraer da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, confirmou Reuters, uma fonte brasileira envolvida diretamente nas negociações. A informação foi publicada, e confirmada pelas Reuters. Este é o pedido principal das conversas recentes dos negociadores brasileiros com os norte-americanos, incluindo, é claro, telefonemas do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do PSB, com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick. A informação foi negada até pela assessoria do MDIC, que afirmou que o governo trabalha pela suspensão das tarifas para todos os setores. Nos bastidores, entretanto, o governo admite que há questões prioritárias. Segundo a fonte ouvida, há uma cláusula de confidencialidade nas negociações. E, além disso, o governo não pode passar a impressão de que estaria trocando alguns setores por outros, mas o pedido se justifica pela gravidade do impacto sobre algumas áreas determinadas. A Embraer hoje é a maior preocupação do governo brasileiro, uma vez que a empresa tem dezenas de entregas pendentes para companhias aéreas norte-americanas e tem dificuldades de manter a operação atual com cancelamentos ou adiamentos de contratos. Já na área de alimentos, o Brasil é o maior fornecedor de suco de laranja e café para os Estados Unidos e um dos maiores de carne, além de outros alimentos, e todos teriam impactos significativos tanto para o Brasil como para o consumidor norte-americano. No caso do suco da laranja, produtores cogitam não colher parte de frutas caso a taxação se confirme, porque o custo não se justificaria. Há 20 dias, mais ou menos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele anunciou uma tarifa de 50% para todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que deve sim entrar em vigor no dia 1º de agosto. Notícia que trago agora: Lula sanciona com vetos lei que aumenta penas para roubo e furto de cabos e fios. É isso mesmo, viu?
O presidente Lula do PT, ele vetou uma mudança que diminuiria assim a punição para crimes ligados à lavagem de dinheiro no Brasil. A decisão ela foi tomada com base em recomendação do Ministério da Justiça e visa manter o rigor no combate a crimes financeiros. A proposta vetada havia sido incluída pelo Congresso Nacional em um projeto que tratava de outro tema, o aumento de pena para furtos de cabos de energia elétrica e telefonia. A pena hoje, para quem oculta ou movimenta ilegalmente dinheiro ou patrimônio é de 3 a 10 anos de prisão. A mudança aprovada pelos parlamentares reduziria assim, o mínimo de reclusão para 2 anos, embora aumentasse o máximo para 12. Segundo o governo, essa alteração poderia enfraquecer as leis de combate à lavagem de dinheiro no país. Mesmo vetando esse trecho, o presidente sancionou o restante da proposta, que endurece as penas para crimes de furto e roubo de fios, cabos e equipamentos usados nos serviços de energia, telefonia, dados e transporte. A partir de agora, esses crimes passam a ser classificados como furto qualificado, com penas mais severas. Antes, o furto simples tinha pena de 1 a 4 anos de prisão. Com a nova lei, a punição vai de 2 a 8 anos. No caso de roubo, a pena anterior era de 4 a 10 anos, mas poderá aumentar em até metade, dependendo das circunstâncias. A nova lei também prevê punições mais duras e severas se os crimes forem cometidos durante calamidades públicas ou se prejudicarem serviços essenciais, como hospitais, escolas ou sistemas de transporte. Nesses casos, o roubo pode gerar pena de 6 a 12 anos, além de multa. Minha última que trago uma notícia do esporte. Guardiola anuncia pausa na carreira após fim de contrato com o Manchester City. Pep Guardiola confirmou que fará uma pausa na carreira assim que seu contrato com o Manchester City terminar em 2027. Em entrevista à GQ Hype da Espanha, o treinador disse que a decisão já está tomada, mas ainda não sabe por quanto tempo ficará nesta pausa, afastado. Sei que depois desse tempo no City vou parar, isso é certo, está decidido. Mais do que decidido, não sei por quanto tempo. 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10, 15, não sei. Mas com certeza vou parar porque preciso parar e focar em mim, no meu corpo, afirmou. Guardiola comanda o Manchester City desde 2016 e ao final do vínculo, terá dirigido o clube por 11 anos, se tornando o técnico com mais jogos na história dos Citizens, mesmo com o desempenho abaixo do esperado na temporada 2024-2025, quando o City terminou sem títulos. O espanhol teve seu contrato renovado até 2027. Devíamos ter trocado mais jogadores, mas é fácil dizer isso depois. Passamos muitos meses sem vencer jogos. Isso nunca tinha acontecido antes, mas te coloca no seu devido lugar, comentou. O City, ele vem de uma eliminação precoce na Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos, onde caiu para o Al Hilal nas oitavas de final. E também a estreia da Premier League 2025-2026, que está marcada para o dia 16 de agosto contra o Wolverhampton, fora de casa. Guardiola já comandou Barcelona e Bayern de Munique, e no Manchester City ele venceu 6 vezes a Premier League, além de ter conquistado a primeira Champions League da história do clube em 2023. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começo pelos produtos Natubio, são eles Acabe Absolute, Fortifica, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Quarta-feira hoje, desfrute de uma vida sexual mais intensa e gratificante com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Meu amigo, minha amiga, qualidade e variedade que você procura? Vem para o lugar certo. Aqui falo e recomendo Drogaria LG Farma, pois tem os melhores preços de medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o nosso disco entrega para quando se for preciso, é claro, 99938-5505. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Desta forma, direto da redação do programa Embalo Total, devolvo o som para você, doutor Aline Canuto, dar continuidade ao programa. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá?